Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês, Dr. Paulo, especialista na montagem e na elaboração de projetos, para legalização de criatórios comerciais. Então deixa o seu like, ativa o sininho, onde você vai receber as melhores informações. Esse tema de hoje é basicamente para a gente falar um pouquinho sobre os rumos que a criação do Brasil vem tomando, e a gente tem assim muita coisa desencontrada, muita gente querendo se promover em cima da criação amadora no Brasil, E, na verdade, não é uma criação amadora. A partir do primeiro momento que você cria animais, reproduz animais, transfere animais, comercializa animais, participa de eventos e faz um investimento, monta casais, se prepara, se organiza, monta infraestrutura, você deixa de ser um criador amador. Muita gente fala, eu tenho pouquíssimos animais. Isso interfere, pela legislação. A partir do momento que você monta animais para reprodução, você já tem uma finalidade. E hoje no Brasil, a gente tem muita gente titulada como criador amador. Quer dizer o quê? Que quer ter lá 2, 3, 4 casais de animais, quer reproduzir esses animais em cativeiro. Quer ter a possibilidade de tirar filhotes, reproduzir, porque esse é o intuito, da maioria das pessoas que gosta de animais. Até o intuito inicial nem é a comercialização, O intuito realmente é aprender a reproduzir, gosta dessa atividade. E aí a gente tem todo mundo intitulado como criador amador de animais exóticos, domésticos, e até mesmo, a gente tem alguns criadores que, por lei, nós temos uma categoria nacional, regulamentada por lei, pelo IBAMA, pela nossa legislação, que é o CISPAS, que é o Sistema Integrado para Passeriniformes Silvestres do Brasil, em que a pessoa tem que fazer um registro junto ao IBAMA para conseguir essa categoria de criador amador CISPAS, onde ele pode criar passeriniformes até uma certa quantidade, Nós temos aí alguns estados que já modificaram a instrução normativa original, mas a original a gente tem aí a possibilidade de cada criador amador ter até 100 animais, ter até 100 exemplares em cativeiro, totalizando suas matrizes e totalizando os filhotes que ele tira em cada temporada. Lembrando que a criação amadora de passeriniformes, ela pode, por lei, tirar até 35 filhotes por ano e fazer até 35 transferências, quer dizer, doar e receber animais, totalizando 35 transferências. Então essa é a criação amadora. Pela legislação brasileira, só existe hoje a criação amadora de passeriniformes, da fauna silvestre. Foi até tentado colocar uma criação amadora de animais exóticos lá atrás, numa das instruções normativas, mas ela saiu, não existe mais essa possibilidade da criação amadora. No Brasil, nós temos várias categorias para a criação de animais. Criação de animais domésticos, em que aí depende da finalidade que você quer. A gente sempre fala da finalidade, porque dependendo da finalidade, você tem que se enquadrar dentro de uma categoria, dentro de uma legislação e procurar estar legalmente autorizado a exercer essa função. Mesmo sendo animais domésticos, você precisa está perante a lei, dependendo da sua finalidade que você quer com a sua criação, você tem que se enquadrar dentro de algumas peculiaridades. E a gente vem aqui falando muito, o intuito de hoje é basicamente falar do CISPAS, a categoria amadora, de criadores de passeriniformes, que nós temos aí hoje uma média de 450 a 500 mil criadores cadastrados junto ao CISPAS, ativos, a gente está falando de cadastros ativos, que nós temos mais cadastros, já teve muito mais cadastros, só que a grande maioria não está ativo porque inicia, tem 1 ou 2 animais, e aí como todo ano precisa pagar uma taxa do seu registro, já que esse é um registro autorizado pelo IBAMA, e você tem que pagar essa taxa. Já foi muito barata e agora em alguns estados ela é extremamente cara, para você poder exercer essa atividade de criação, ou desenvolver essa atividade de criação amadora de passeriniformes em ambiente doméstico, na sua casa. Então você tem que ter um CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, você tem que fazer o cadastro junto ao órgão do IBAMA, e depois fazer uma vistoria presencial para a liberação do seu sistema, e aí você tem que receber algum animal oriundo
de um outro criador amador, através de doação, ou você vai adquirir um animal de criatório comercial e aí sim vai introduzir ele dentro do seu plantel, do seu sistema. Essa é a única, tá? É a única categoria que nós temos para a criação de passariniformes amadora no Brasil registrado. E aí a gente tem, volta e meia, acontece alguns problemas com o CISPAS e recentemente, desde novembro do ano passado, desde novembro de 2022, assim que nós tivemos as eleições governamentais, houve uma suspensão do CISPAS para novas transferências, para novos registros, até o órgão ambiental fazer uma regulamentação, quer dizer, fazer um pente fino em todos os cadastros existentes, verificando possíveis fraudes e possíveis problemas que o sistema enfrenta, porque o sistema, como é um sistema informatizado, é um sistema que pode ter falhas e muita gente comete alguns erros, né? Já que a categoria amadora de passarinformes, ela não permite a comercialização de animais, apenas a transferência para outros criadores amadores, fazendo a troca de material genético, né? Por isso, você pode tirar até 35 filhotes por ano e fazer até 35 transferências, contando doações e recebimentos, né? Trocas com outros criadores amadores. E aí, a criação amadora de animais exóticos e domésticos, ela não existe essa categoria, existe até para animais domésticos a criação amadora com intuitos ornitológicos. Quer dizer o quê? Você ser um criador amador de animais domésticos, em que você é associado a um clube ou uma associação, aonde você reproduz para fins de ornitologia, quer dizer, para participar de eventos, congressos, mas não para comercialização desses animais. E sim, você poderá reproduzi-los dentro da quantidade que você achar interessante, também com a finalidade de participação desses eventos. Já a criação amadora para animais exóticos, ela não existe, ela até existia na legislação, ia ser implementado um sistema parecido com o CISPAS, mas ele não entrou em vigor. Até algumas pessoas até conseguiram fazer esse cadastro, mas o sistema deixou de existir. E a partir de 2018, com também a questão política, quando a gente fala em criação de animais no Brasil, tudo tem a ver com legislação e tem a ver com situações políticas, tá? Todo mundo que está aqui nos acompanhando, né, sabe que criação, ela já, toda vez que entra um novo governo, o Ministério do Meio Ambiente muda, o presidente do IBAMA muda, as secretarias estaduais do meio ambiente mudam, as secretarias estaduais e municipais mudam, existem deputados, senadores que gostam de legislar, criar projetos de lei, que interferem ou não, ou que tentam ajudar ou regulamentar essa atividade, mas quem regulamenta tudo sempre foi o Ministério do Meio Ambiente através das suas comissões técnicas. Uma é o IBAMA, a outra é o CONAMA e a outra é o ICMBio. E também nós temos o Instituto Chico Mendes, que também está correlacionado à legislação e aos estudos de impacto correlacionados à utilização de recursos naturais no Brasil. Então, a gente está falando que animais são seres vivos, são recursos naturais e precisam ter uma regulamentação. E aí a gente teve, em 2018, a publicação da resolução do CONAMA, que é a que está em vigor no IBAMA hoje, que fala sobre as categorias existentes. Se você quer saber qual é a categoria que existe no Brasil para a criação de animais, é a resolução do CONAMA, que é a 496 de 2018. Só você entrar lá, tanto que essa é a resolução base que todos os estados estão utilizando para fazer as suas próprias legislações. Já que nós tivemos em 2011, o IBAMA também fez uma publicação de uma instrução normativa passando a responsabilidade do licenciamento e da fiscalização para os estados através dos termos de cooperação. Alguns estados assinaram o termo de cooperação e alguns estados já publicaram as suas instruções normativas. O problema é que, como uma questão política, tudo que é instrução normativa, se você não sabe o que é uma instrução normativa, é uma legislação própria que os órgãos fiscalizadores, os órgãos punidores, que são Polícia Ambiental, Polícia Federal, né, próprio IBAMA e as próprias secretarias do meio ambiente utilizam para regulamentar essas atividades dentro de cada setor. No nosso setor, é o setor da fauna, né? A gente tem o setor da fauna,
em que é regulamentado por essas instruções normativas e a gente deve seguir essas leis para poder desenvolver qualquer atividade que utilize animais, que utilize a fauna, ok? Como tudo a gente fala, tudo demora para ser introduzido. Então a gente tem desde 2011, o IBAMA passou para os estados e os estados foram levando com a barriga, alguns estados se adiantaram, alguns estados resolveram assumir isso, assinar os termos de cooperação e aí sim publicar as instruções normativas deles e passou a regulamentar. E aí em 2018 o IBAMA publicou uma instrução normativa base para que todos os estados pudessem seguir essa instrução normativa, aonde fala das categorias. E nós não temos categoria amadora, a não ser a categoria amadora de passeriniformes. Silvestres ainda nem é passeriniformes exóticos e nem domésticos, né? Nós temos a categoria de animais domésticos para fins ornitológicos, que são para participação de eventos, participar de associações, clubes, participar de exposições, competições. Existe essa categoria para animais domésticos. E aí, assim, a gente teve sempre o problema que existe a lei e as pessoas, os órgãos ambientais não tinham a capacidade de fiscalizar as leis. E aí, a partir de 2018, nós tivemos um aumento na fiscalização e, principalmente, um aceleramento na liberação das atividades econômicas. Quando a gente fala em atividades econômicas, é atividade de criação comercial. E aí nós tivemos, nunca se teve tantos criatórios comerciais sendo liberados. E aí a gente teve a última eleição, e isso a gente já veio avisando, a gente não é partidário, não nem a favor de um governo ou de outro, de um partido ou de outro. Pois bem, o governo foi eleito, assumiu, e nós tivemos na questão da criação amadora de passeriniformes, nós tivemos a suspensão do CISPAS. E aí nós temos uma série de associações, Cobrapa, nós temos alguns sindicatos, algumas associações de alguns estados, que através de reuniões com deputados, reuniões do IBAMA, com o chefe do IBAMA, com reuniões com a própria ministra, com liminares, tentando fazer com que haja um destravamento do CISPAS, que os criadores amadores possam voltar a transferir animais, receber animais, e também que nós tivéssemos novos registros de criadores amadores de passeriniformes. Nós tivemos aí, nessa última semana, o podcast Flow, entrevistando a ministra Marina. O último assunto do podcast foi uma pergunta feita referente à criação amadora, referente à suspensão, né? Como é que aconteceu, o que tinha previsto. E simplesmente, para quem percebeu, viu que a possibilidade da criação amadora ela ser extinta, porque ela em momento nenhum falou da liberação e simplesmente ela falou que a gente tem que ter os animais soltos na natureza e não em gaiolas. Botou muito clara a sua posição. Possivelmente a gente não vai ter o destravamento, ou se nós tivermos o destravamento do CISPAS, da criação amadora, todos vocês que são criadores amadores, fiquem atentos, porque nós vamos ter possivelmente uma nova instrução normativa, todo o CISPAS vai ser reformulado e possivelmente nós vamos ter a nossa atividade, né? Quem é criador amador, muita dificuldade para reprodução, dificuldade em número de animais, dificuldade no número de transferências. Nós vamos ter taxas extremamente caras para realmente coibir e tentar diminuir ao máximo a criação amadora no Brasil. Até mesmo a extinção dessa categoria, como teve a extinção da categoria amadora de animais exóticos, que existia e hoje não existe mais. E aí a gente tem esse problema. No momento que você começa a utilizar os seus animais para intuito financeiro, e você está comercializando os animais, você não se enquadra mais como criador amador, você se enquadra como criador comercial. E aí você tem que fazer essa migração. E vocês que são criadores amadores, CISPAS, têm que aproveitar que a maioria dos estados está fazendo a mudança de categoria. Nós tivemos alguns estados como Goiás, Rio Grande do Sul e alguns outros estados que já publicaram instruções normativas, criando a categoria de pequeno porte, facilitando que você se transforme num criador comercial. E se você, mesmo sendo pequeno, se você tira, na hora que a gente fala, a gente tem criador amador que tem 10, 15 casais, que tira todo ano 35 filhotes, que transfere 35 filhotes. Isso está configurando, né? Muita gente sabe que temos criadores e criadores,
Desses 500 mil, nós temos aí uma porcentagem de 40% a 50% de criadores realmente correlacionados à criação correta, mas nós temos a grande parte, toda transferência é a partir de uma venda. E essas vendas não são possíveis, né? Na criação amadora, tem gente que comercializa anel, vende anel, transfere animal sem sexo, transfere para outra pessoa, no animal nem existe, ele apenas declara. E aí isso tudo são fraudes que acabou o órgão ambiental descobrindo, está fazendo pente fino, uma série de transferências que estão sendo cobradas, é uma série de processos, pessoas que estão tendo que pagar fortunas porque fizeram coisas erradas dentro da criação amadora, e esses pessoais acabam estragando aqueles que são os bons. Então a gente tem o perigo da criação Cispas ela voltar totalmente diferente ou não voltar. A gente não tem previsão de alteração para a criação amadora. O grande vantagem é que o governo ele está trabalhando estimulando os estados a fazer a criação comercial. A criação amadora no Brasil ela é pouquíssima, a maioria realmente tem intuito comercial. Tem o intuito de comercializar os animais, e aí o governo está numa parte tentando auxiliar nesse processo. É um processo que ainda é muito burocrático, mas existem as vias, nós temos vários criadores sendo legalizados, de várias espécies. Quem não está atento, não tem criador de animais, de serpentes? Tem criador de mamíferos? Tem, sendo liberados, tem a criação de répteis, de passeriformes, de psitacídeos sendo liberados. Então, se você quer continuar com a atividade de criação, você vai ter que acabar virando um criador comercial, ou você vai continuar na ilegalidade, correndo o risco de ser taxado como um criminoso, responder processo, como tráfico, como formação de quadrilha, como uma série de coisas, se você não se enquadrar nessas novas categorias. A gente fala muito, né, na criação, a gente aqui é um canal que fala sobre criação profissional, que é criação consciente, em cativeiro, falando realmente tudo que existe de legislação, tudo que você pode exercer, como você pode exercer, como você deve fazer os trâmites, como você deve reproduzir e cuidar. Nós temos a pessoa que gosta de ter um animal, que gosta de ouvir o canto, que gosta de ter um animalzinho, sempre gostou de ter um passarinho-uniforme, quer ter esse animal registrado, quer ter ele lá para poder reproduzir, tirar alguns filhotes. E nós temos aquela ala que trabalha apenas com competição, com genética, com canto, com fibra, para torneios, para eventos. E isso acaba gerando um intuito para o Ministério do Meio Ambiente, para os ambientalistas, que você está explorando os animais e não configura a criação amadora isso configura a criação comercial. Então, para eles, até então, a gente tem a criação comercial ainda como uma das alternativas para você poder exercer atividade. Tivemos muito claro na fala dela, para quem não assistiu, assista, né? A questão das espécies invasoras. Eu já falei do perigo de algumas espécies exóticas e silvestres serem consideradas espécies invasoras. O ICMBio está formulando a nova instrução normativa, pegando algumas espécies, não vão poder mais ser criadas, ter novos criatórios no Brasil dessas espécies, e os que tiverem vão passar por uma regulamentação um pouquinho mais complexa. Alguns estados já é proibido a criação, por exemplo, da ringneck, como Mato Grosso do Sul, Brasília, que houve a proibição. Nós tínhamos, por exemplo, Goiás, que era proibido a ringneck, agora voltou. Então a gente tem uma série de instruções, e cada estado tem a sua instrução normativa, tem os seus órgãos fiscalizadores. Alguns é mais tranquilo, outros é mais chato, mas esse problema da suspensão, da transferência, não está suspenso a reprodução. Você, quem é criador amador, tem o seu registro válido, pagou as suas taxas, está validado, pode pedir os anéis, pode reproduzir, pode tirar filhotes, desde que não ultrapasse a quantidade máxima que cada estado tem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul são 50 animais na sua relação, na maioria dos estados são 100 animais na sua relação para a criação amadora. Então a gente tem esse problema. A gente avisou, ainda que não foi suspensa ainda a criação comercial, isso que ainda não foi suspenso, a gente tem vários projetos de lei no governo proibida a criação total no Brasil, animais em cativeiro, em gaiola. Isso passar, a gente vai ter toda atividade, vai ter consequências gravíssimas. Eu acho que não vai passar mais. A gente vem falando do perigo disso acontecer. E quanto mais cedo você se regulamentar, tentar fazer alguma coisa, se você é um criador amador e você quer continuar criando, reproduzindo, e você sabe que se você comercializa, faz a legalização, procura um especialista, faz o processo de legalização, dá a entrada, que isso garante
judicialmente que você está procurando fazer a coisa correta. Não te garante você estar livre de punições se você cometer erros, se você cometer coisas erradas durante o processo de legalização e você acabar fazendo alguma coisa errada. Não é que a entrada na regulamentação vai te salvar do que você já fez errado, mas ajuda bastante, tá bom? Então era isso, tá, gente? Esse é o recado, né? O SOS é criação amadora, porque a gente tá aí, muitos criadores amadores reclamando, muita gente não podendo transferir, muita gente... E aí o que acontece? Aí se você é um criador amador, eu vejo vários criadores amadores que me procuram, que a gente conhece, eu vou abandonar tudo, não vou mais pagar nada, o que eu faço com esses animais? Eu vou soltar, vou dar fuga. Não está preocupado com o animal, está preocupado apenas em ele poder exercer a atividade. Se você tem um criador amador, você já tem a sua registro, você pagou a sua anuidade, você está apto, você continua sendo um criador amador. Não te impede de reproduzir, não está impedindo você tirar filhotes, que essa é a finalidade da criação amadora. Nós temos a suspensão hoje temporária de torneios e eventos devido à gripe aviária, que não tem nada a ver com a suspensão do IBAMA, tem a ver com o mapa, tem a ver com o problema da gripe aviária, mas você vai pode continuar participando de eventos. A única coisa é que não está podendo fazer transferências. E a gente sabe que o mundo da criação amadora tem a troca, tem a informação, todo mundo quer melhoramento, quer ter a capacidade, mas você consegue dar entrada no seu sistema de animais que você compra com nota fiscal, de criatórios comerciais. Então, isso é que está acontecendo. E não tem previsão. A única previsão que a gente sabe lá dentro dos órgãos ambientais é que nós vamos ter uma nova instrução normativa que vai regulamentar a criação amadora e vai mudar praticamente tudo. Vai definir novas regras, dificuldade para conseguir ter acesso ao seu cadastro. Você vai ter a diminuição na taxa de reprodução, você vai ter a diminuição na quantidade de animais, você vai ter a diminuição na quantidade de transferências que você vai poder fazer. E as transferências, pelo que a gente está percebendo, tem que ter um documento e um ofício com a finalidade pré-estabelecida, e a pessoa que recebeu o animal não vai poder transferi-lo, pelo que a gente está sabendo, no prazo de 3 a 5 anos. E você só vai poder fazer transferências num período do ano, não vai poder fazer todos os anos, somente após a reprodução, e só vai poder transferir, pelo que a gente percebeu na nova instrução normativa que foi passada, né, alguns vazamentos dos filhotes, as matrizes que você tem, você não vai conseguir mais transferi-las. Então, se você é um criador amador, eu simplesmente, se você tem uma quantidade grande, se você tira filhotes, se você vive disso, se você gosta disso, você vai ter que virar um criador comercial. Infelizmente, é o que o governo está tentando. E numa dessas a gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco eles suspendem isso. E o problema maior da criação comercial sempre foi animais silvestres. Os outros animais é muito tranquilo a gente conseguir a liberação. Então, se você quer, aproveite e vire um criador comercial, compre os nossos e-books, adquira o seu pacote completo, entre em contato com a gente. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana a todos. Valeu, um abraço, até o nosso próximo encontro.